abre aspas, o amor. Aquilo que tem amor merece repetição. E a repetição faz todo sentido para aquele que ama. Fecha aspas. JJ Marreiro, grande quadrinista aqui de Fortaleza, do Ceará, que inclusive já desenhou, já ilustrou personagens grandiosos como Capitão Rapadura, dentre tantos outros, e obras originais do próprio autor. Então, é com essa frase, meus amigos e meus amigos, que eu começo o vídeo de hoje. Pense numa distribuição Sebos do Igor. Estamos aqui para isso. Você que chegou de paraquedas, eu sou Igor Fernandes e assim como você, eu também sou um simples colecionador, bem pobrezinho mesmo, mas que ama os quadrinhos assim como você. Então, se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve e aí chega junto aqui desse canal que fala de quadrinhos com muito amor no coração e que vai para além das promoções, né? Quase rimou, né? Então, meus amigos, simbora aviões para falar desse assunto tão polêmico, repetir alguma coisa na sua coleção. Assim, quem coleciona quadrinhos já sabe que você vai repetir uma coisa ou outra, já sabe, porque não tem pra onde correr, você vai repetir nem que você não queira. Você vai desde a repetição voluntária, que assim você escolhe repetir, né? Essa frase foi dita pelo meu amigo JJ Marreiro, quando da minha vez que eu consegui adquirir a graphic novel Mulher Hulk, né? A sensacional Mulher Hulk do John Byrne. Uma vez que eu já tinha o ônibus, né? Em casa eu ainda tenho, né? Tá para ali, para um lugar por ali. Eu simplesmente adquiri a graphic novel da editora Abril, porque originalmente era ela que eu estava procurando. Então, quando eu adquiri o ônibus, foi para poder ler essa edição. Mas o que eu queria ter era a edição original da publicação brasileira, vamos dizer assim, né? Que é da editora Abril. E fiquei muito feliz com isso, publiquei, aí falei, que se dane, eu vou repetir mesmo, né? Tava na vibe de tentar evitar as repetições voluntárias e apenas ali me contentando em dar conta da redução de danos das repetições involuntárias. Já eu falo dessas reduções, essas repetições involuntárias. Então, quando eu fiquei feliz com essa aquisição, né? Vocês não se importem com alguns barulhos, que aí o povo aqui de casa que tá troando e eu liguei o foda-se mesmo, vou gravando mesmo assim. Não vou mais pedir mais silêncio para ninguém, não. Então é o seguinte, o que acontece? Fiquei tão feliz com essa aquisição que eu resolvi publicar no meu Instagram, que também é Sebos do Igor. Ele publicou lá o seu comentário pelo direct, eu achei muito incrível e formidável essa concepção, né? Porque assim, para você repetir uma coisa porque você quer, é porque você só pode gostar muito. Por exemplo, eu não vou nem chegar no mérito de detalhar o quanto que quem me acompanha aqui no Instagram sabe o quanto que eu amo Dragon Ball. E aí eu tenho tanto Dragon Ball pela editora Panini, pelas publicações das edições definitivas, que eu já cheguei a publicar, que eu completei, como eu tenho da Conrad, né? Quer dizer, não tem pra onde correr. Eu tenho Cavaleiros do Zodíaco pela Conrad, eu tenho Cavaleiros do Zodíaco pela JBC, né? Eu tenho as 3 edições, número 1, Conrad, JBC e agora JBC Final Edition de Cavaleiros. Sem falar de outras edições repetidas que eu tenho pelo fato de que elas têm um peso especial para mim. Por exemplo, a Teia do Aranha, revista Teia do Aranha, formato magazine da editora Abril. Eu tenho a 1, a 2 e a 4. Né? Me falta só a 3, né? Para poder completar as 4 primeiras edições em formato magazine. Mas essas histórias você encontra nas edições definitivas do Homem-Aranha da Panini, que eu também tenho. Mas aí é diferente, você tem a história, você lê a história, beleza. Mas aí eu queria ter a edição, porque na minha época de criança, de moleque, de adolescente, a minha revista favorita sempre foi A Teia do Aranha. Até mesmo depois de adulto, lendo a revista Web of Spider-Man, da gringa, eu descobri que também ela é a minha versão favorita das revistas do Homem-Aranha, por ter as histórias mais pesadas, ter as histórias mais bem desenhadas, enfim. Né? Havia um capricho maior nessa revista. Inclusive é nela que você tem histórias como A Caçada de Kraven, A Última Caçada de Kraven, A Morte de The Wolf e tantas outras histórias mais pesadas. O fato é que quando você escolhe repetir, você escolhe manter uma repetição, é porque você tem um apreço muito emocional. Eu tenho várias histórias de apreço emocional com revistas que eu ainda mantenho, embora já tenha publicações que sejam, digamos, que possam conservar melhor a minha leitura.
Como, por exemplo, eu tenho os ônibus da Mulher Maravilha, fase Jorge Pérez, mas ainda mantenho tanto meus formatinhos como aquelas primeiras edições de capa cartão da Panini. Até pense em passar essas capas cartão da Mulher Maravilha para frente. A não ser que das duas uma. Eu consiga a saga número 10 do Superman e eu consiga passar para alguém que eu sei que vai gostar muito de ler Mulher Maravilha na fase do Jorge Pérez, né? Mas ainda assim, ainda é difícil, porque como eu consegui uma por uma, e foi tão sacrificoso, e foi tão difícil, e as minhas estão tão bem conservadas, assim, que elas refletem o meu cuidado para com as minhas coisas, né? Então é muito difícil mesmo, assim, é difícil se apegar, se desapegar assim tão simplesmente. Porque às vezes aí já chega num ponto que aí me contradiz até na minha batalha aqui no YouTube, né? Eu batalho para que as pessoas, os meus seguidores, meus inscritos, eles não vivam essa lavagem cerebral que tantos outros grandes gibitubers fazem, de querer que você só compre, compre, compre e não tire nada do plástico. Inclusive nem leia, nem releia seus quadrinhos. Mas eu vou na contramão de insistir ainda que o meu seguidor, que o meu inscrito, leia os seus quadrinhos. Porém, eu também não vou ser hipócrita. Existem coisas que eu não tenho por ler. Eu tenho porque tem esse apego emocional, tem essa carga de importância de ter essa edição. De saber que, embora eu consiga uma Heavy Metal Brasil número 2, que eu já falei da Heavy Metal número 1 no outro vídeo que eu postei, né, que eu publiquei, que tá bem fácil de encontrar, que foi o último antes desse, né, que é sobre as minhas preciosidades e raridades que eu tenho na minha coleção. Enfim, embora eu consiga número 2 de Heavy Metal, que tem uma história da Adruna, eu tenho a publicação da Pipoca Nanquim. Me falta apenas a 3, que são histórias que não foram publicadas antes. Pois muito que bem. Mas aí você também, na busca de ter aquilo que você precisa, aquilo que você quer, você vai ter coisas que vão repetir e que tá tudo bem, né? Eu tenho uma publicação 75 anos da DC Comics, que são Era de Ouro, Prata, Bronze e Moderna. Na última edição, todas as histórias do último encadernado, eu tenho os encadernados. Crise nas Infinitas Terras, Batman no 1, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, enfim, todas as histórias ali eu tenho de outra forma. Mas eu não posso simplesmente pegar e me livrar dessa edição, porque senão descompleta a coleção. E aí bate no meu coração a vibe do completista. Digo, meu Deus, não consigo. Poderia pegar as 4 da Mulher Maravilha, ficar só com a número 3, que tem a história que eu sei que não vai ser publicada no ônibus. Mas aí eu ia ficar, né, com aquela sensação de por que eu tô, né, eu tô vendendo para alguém uma coleção furada. Então isso realmente já não é uma coisa. Aí realmente eu já cheguei no meu nível de desonestidade, que já, né, já posso dizer que eu sou um gibitube mau caráter, né? mas assim, a repetição, vem carregada de muita coisa, né? Vem carregada de muita significância, né? Quando eu decidi repetir Dragon Ball, por exemplo, nas edições definitivas, é porque eu já estou vendo que o estado das minhas edições da Conrad está muito frágil, né? Mas por que tu não pega as edições que estão mais frágeis, mais com as páginas soltas, que estão rabiscadas, que estão não sei o que, troca por versões novas, ninguém está pegando essas da Conrad mesmo. E pois é, mas aí não conta a minha história. Tem algumas coleções que eu não gosto de mexer. Outras não, outras eu estou criando vergonha na minha cara e estou mexendo. Por exemplo, os meus formatinhos da saga do Clone. Eu tô né, passando para frente algumas edições que estão mais mastigadas, estão mais castigadas, e estou trocando por edições mais bem conservadas. E se eu pretender, quem sabe um dia, continuar a coleção da Panini, eu continuo, aí fico com as duas, da coleção da Panini e a coleção da Abril. Mas se eu fosse um dia vender, eu iria do Nidê, não, eu iria de cara vender vamos supor, completei Saga do Clone Panini. Saga do Clone Abril. Qual das duas eu venderia? Panini. Sem sombra de dúvida. Porque os formatinhos, eles atravessaram momentos da minha vida muito importantes de crescimento, literalmente crescimento, de crescer, de virar adulto, de virar um jovem adulto, de ter meu primeiro emprego, de ter meu primeiro salário, e afim. Então, assim, as da Panini, eu como adulto, posso comprar de uma por uma, posso comprar um pack, né? Mas essa do Clone da Abril também, digo, também. Mas ela não reflete, por exemplo, ela não reflete as minhas lembranças. Ela não evoca as minhas lembranças. Então é nesse ponto que eu não vou, eu na hora de escolher, eu não escolheria
eu escolheria vender a da Panini e não a da Abril. E é nessa coisa de aonde está o seu coração, é que eu também evoco, né? Desculpa usar a palavra mais uma vez, é que eu evoco o seu coração de colecionador e provoco você a pensar sobre, né? Como é que você se sente com relação às coisas repetidas que você tem na sua coleção, né? É tudo do seu coração? É tudo involuntário? Como é que funciona para você essa repetição? Então é isso, fica aqui, eu vou ficar até aqui, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e deixar o questionamento e soltar a bomba e rumo embora, né? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus, um bom domingo, uma boa semana e até a próxima. A gente repete tanta coisa que perde até a nossa